o Senhor é poderoso. E o Senhor nos trouxe até aqui hoje, Pai. Te agradecemos, Senhor, por todos os nossos irmãos que aqui estão. Que nesta noite venha ser um momento de comunhão, Pai. Um momento de adoração, Senhor. Que possamos nos render a Ti, Pai. Que todos os louvores ministrados, Senhor, toda palavra aqui ministrada, possa alcançar os nossos
multidão possa reconhecer em nós verdadeiros adoradores, Pai. Nos apresentamos a Ti esta noite, Senhor. Pai Santo, quero me apresentar a Ti, ó Deus, te oferecer
tumultuados devido a tantas coisas que estão acontecendo. E nós vamos nos apresentar diante de Deus. Aquilo que muitas vezes te impede de adorar o Senhor, a preocupação, nós vamos colocar diante do altar do Senhor, porque Deus habita em meio aos louvores. O Senhor está nesse lugar e Ele vai ouvir a sua súplica, Ele vai ouvir a sua petição. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor amado e bendito, nós te louvamos, nós te rendemos louvores e adoração. É no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui nesta noite, meu amado. Aleluia! Com nosso coração a ti, para te render gratidão. Aleluia! Como diz o Salmo, Senhor, o salmista, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Senhor, esta reunião, os teus filhos deixaram as suas casas e vieram dar-nos um culto de adoração a ti. Pai querido, nesta hora, pedimos a ti em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, tirando de nós todo embaraço, tudo aquilo que impede de estarmos atentos à tua voz, tudo aquilo, Senhor, que preocupa para o início da semana. Não, meu amado, nós sabemos que tu és poderoso, que tu és Senhor, que tu és o Pai, que deste o teu Filho por amor a nós. O teu desejo é que cada filho seja abençoado, guardado, sustentado pela tua mão, Senhor. Aqui está a tua igreja, Rei da Glória, a tua noiva. Troca, Senhor, as vestes velhas, desfaz todo o mal, que cada um esteja atento ao teu agir, teu falar. Vem, como nada mostrai, encha o teu Shekinah neste lugar. Sopra, sopra, Espírito, e faz o teu agir nesta hora. Receba os louvoristas, receba o teu servo, unge ele poderosamente para falar a tua igreja. Receba os louvores fresca, venha sobre ele cada dia mais, Senhor. Haja cura, milagres, libertação, restauração, salvação, Senhor. Nós te louvamos e sabemos que não sairemos daqui da mesma maneira, que tu és o Deus que faz coisas novas. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Aleluia, ilumina, Senhor, prepara esta mesa na presença dos nossos adversários. Unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice vai transbordar. Todos os dias da nossa vida te bendiremos,
essa presença de Deus, renovando seu coração, tua alma. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 4, versículo 23. Que a paz do Senhor Jesus, ela possa repousar sobre a tua vida, você, nossos através dessa transmissão, os nossos irmãos que estão aqui no templo. Que essa paz, que excede a todo entendimento humano, possa estar sobre a tua vida. Atos capítulo 4, versículo 23 diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levanta-se os reis da terra e as autoridades ajuntam-se em uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predestinaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orados, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Quando nós lemos esse texto de Atos, nós podemos ver os primeiros passos da igreja, juntamente com os seus discípulos. E quando nós olhamos para esse trecho que nós acabamos de ler, nós podemos observar aqui alguns privilégios que ficam reservados somente àqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. O primeiro privilégio que nós podemos observar aqui é o poder da comunhão, que gera a oração e que gera também a adoração. No último versículo que nós lemos, lá no versículo 31, e se você puder deixar sua Bíblia aberta, olha o que ele vai dizer: E tendo eles orados, o que aconteceu? Tremeu o lugar aonde eles estavam. Versículos anteriores, nós vamos ver o seguinte: que enquanto eles estavam juntos, eles estavam adorando a Deus, porque os discípulos, Pedro e João, tinham sido presos e foram soltos. E quando eles se reuniam para falar das maravilhas do Senhor e para glorificar a Deus. Quando você pertence à igreja de Jesus, nós temos esse privilégio, nós temos esse poder de que quando nós adoramos a Deus, quando nós falamos da grandeza de Deus, quando nós exultamos ao Senhor, há uma unção de Deus sobre a nossa vida. Quando nós oramos em conjunto, há uma graça de Deus sobre a nossa vida. Os discípulos foram soltos, as paredes daquele lugar tremeram, porque quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em um só propósito, cumprindo o propósito pelo qual nós estamos aqui, que é de sermos igreja, Deus derrama a sua bênção, Deus derrama a sua unção, e Deus começa a fazer maravilhas poderosas em nosso meio. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Você deve orar em casa. Jesus nos ensinou que a intimidade a gente busca no quarto, é em casa, sozinho, mas há um poder de Deus manifesto quando nós estamos juntos, quando nós estamos em comunhão,
que falta, que fez para a igreja a comunhão. E quantas pessoas ainda estão sofrendo porque saíram da comunhão. Que falta que faz um abraço, não é verdade, irmão? Quando você podia abraçar aí, orar com aquela pessoa. Tem gente que não se aguenta e está orando aí. Porque no abraço há amor, há poder de Deus, a liberação de uma graça de Deus. Quando nós estamos unidos, quando nós somos igreja, há esta liberação desse poder de Deus sobre nós. Quantos testemunhos nós temos, irmãos, que nós não conseguimos nem contar. Vem os pedidos aqui, a gente ora e Deus faz o milagre. Um pastor nosso lá de Vitória estava totalmente com o seu pulmão comprometido. Toda a nossa igreja está fazendo uma grande corrente de oração pelo pastor Elias, e os resultados só estão melhorando dia após dia, porque é o poder da oração da igreja. Nós temos esse privilégio, irmãos. Por isso que nós podemos compartilhar uns com os outros no nosso problema, colocarmos em oração, unirmos a nossa fé. Aquele que está fraco se une com o mais forte, aquele que está forte se une com o mais fraco, e vamos juntos vencer essas batalhas que são travadas aqui na terra. Se o lugar onde eles estavam tremeu, esse lugar pode tremer, a tua casa pode tremer, e mais do que essas paredes tremerem, os corações endurecidos podem tremer pelo poder da oração da igreja. Aquele coração endurecido, aquela pessoa que não muda, aquela pessoa ignorante, arredio ao evangelho, pode ser quebrada pelo poder de Deus, porque para Deus não existe difícil. Amém, meus irmãos? Esse é o privilégio que se reserva a nós. Quando nós nos unimos é para adorar a Deus. Adorar a Deus não é cantar canções bonitas, irmãos. Adorar a Deus é parar tudo e declarar aquilo que está dentro do seu coração para Ele. Verdadeiramente, Senhor, como nós cantamos aqui, eu quero me entregar totalmente aos teus pés, mesmo ferido, mesmo fracassado, mesmo angustiado, mesmo com o meu coração muitas vezes sem ter uma palavra de louvor, eu quero me entregar diante do teu altar, eu quero me derramar aos teus pés, eu quero que meu coração se esvazie de mim mesmo e se encha da sua presença. Porque a Bíblia fala que é um coração quebrantado e contrito, Deus, Ele não rejeita, não despreza. A Bíblia fala que é da boca das crianças que se suscita o perfeito louvor, porque criança é verdadeira, é pura. Pergunta para uma criança como é que é o pai e a mãe dela lá em casa, você vai ver, porque ela fala mesmo, ela não tem filtro, ela fala a verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando nós nos juntamos, vamos falar da grandeza de Deus, vamos glorificar o Senhor, porque, irmãos, todo mundo aqui tem luto bastante, não tem, irmão? Quem não tem, se quiser terceirizar aí, eu aposto e ganho. Tem um monte de irmão que tem luta aí para terceirizar. Se a gente ficar reclamando, como é que tá? Ih, tá assim. A gente só vê coisa ruim em todo lugar. Você liga a televisão, é só má notícias. Mas quando nós nos reunimos, por mais que você tenha lutas, vamos engrandecer a Deus. Porque a luta veio, mas nós cremos que ela vai ser para nos aperfeiçoar. A luta veio, mas ela não nos consumiu. Deus vai nos fazer passar esse mar, e nós vamos cantar o hino da vitória lá na frente. A enfermidade chegou, mas aonde houve enfermidade, vai ter o bálsamo da cura. Deus vai fazer tudo novo, Ele vai restaurar. Há poder de Deus quando nós o adoramos. Eu já disse isso aqui para os irmãos, mas uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida não foi no seminário, mas foi uma vez conversando com uma irmã
muito simples de uma das nossas igrejas, que ela falou: Bruno, eu não oro mais, eu só agradeço a Deus, porque eu sei que Ele vai fazer. Então eu já começo a agradecer. E até hoje ela é minha intercessora. Graças a Deus, né, irmãos? Porque, irmãos, o poder de Deus vai muito além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Sexta-feira eu estava falando com os jovens aqui. Deus é tão grande, irmãos, que lá em Isaías fala que a terra, o globo terrestre, é o estrado para os seus pés. Ele mediu a terra com os seus próprios punhos. Essa é a dimensão do nosso Deus. Esse é o tamanho do nosso Deus. Agora pense, irmão, o que é aquele probleminha que você tem? Qual que é o tamanho da porta que você precisa que Deus abra? Qual que é o tamanho da enfermidade que às vezes você precisa que Deus toque? Às vezes é aquele caroço que precisa ser retirado. Olha o tamanho do nosso Deus. Ele pode, meu irmão. Ele pode fazer agora. Ele pode usar a vida dos médicos. Ele pode usar isso para te fazer novo, para te colocar em outro patamar, para te fazer com que você conheça mais a grandeza do seu poder. Aleluia. Esse é o privilégio da igreja. Quando nós oramos, quando nós o adoramos, quando nós fazemos isso em verdade, há uma liberação do poder de Deus. Coisas que a gente não consegue explicar. Um chora, o outro é quebrantado, o coração é modificado, as intenções são alteradas pelo poder do Espírito Santo que age no meio da igreja. Outro privilégio que compete a nós como igreja do Senhor é o privilégio da libertação. Olha aí na sua Bíblia, no versículo 30. Quando estenderes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Há um poder de Deus sobre a igreja para colocar as pessoas em liberdade. O evangelho é libertador, irmãos. Sabia disso? O evangelho é libertador. Muitas vezes a gente condiciona a nossa mente somente a uma liberação de uma possessão demoníaca, que a pessoa vem, se estribucha, grita. Isso é libertação, sim. Mas tem muita gente que não está possessa, mas está cega, está encarcerada na mente. A Bíblia fala que existem fortalezas na mente que não nos deixa fluir na presença de Deus, que não nos deixa viver a vontade de Deus. E eu digo mais aos irmãos, hoje em dia o diabo está trabalhando na mente. As fortalezas são construídas na mente, porque tem pessoas que estão totalmente bloqueadas à ação de Deus, não consegue ver o agir de Deus, e o diabo vai trabalhando ali. O evangelho é essa luz que chegou para disseminar todas as trevas que muitas vezes nos deixa encarcerados dentro de cadeias que Satanás construiu. O evangelho, ele é libertador. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente que vive com verdadeiros traumas dentro de si, mas quando conhece a grandeza e o poder do evangelho, se liberta de traumas, se liberta de culpas, se liberta do passado, se liberta de palavras ditas, se liberta. Esse é o poder vivo do evangelho, e esse poder compete a nós como igreja. Tem pessoas que por causa de um pecado que cometeu, está amarrado lá, como um verdadeiro cachorro que fica na coleira, sendo um cachorrinho de Satanás. Mas quando ele conhece o poder do evangelho, Jesus Cristo liberta, e ele é solto, e ele não fica mais aquela vida medíocre, mas
mas ele conhece a grandeza e a totalidade do poder do Evangelho. O Evangelho traz luz naquilo que nós somos ignorantes, e Deus nos chamou para mostrar essa luz às pessoas que estão aí fora, a conversar com elas e falar: qual é o teu problema? Esse é o teu problema? Então eu tenho a solução aqui, ó. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode alterar essa situação, ele pode virar a página da tua vida, e você vai viver em novidade de vida. Amém, meus irmãos? Para todos os problemas, nós temos a solução à luz do Evangelho. Muitas vezes a gente acha que é só proclamar, mas quando você tem a oportunidade de conversar com uma pessoa, conversa com ela, fala: qual que é o teu problema? Teu problema é lá na tua casa? Eu tenho a solução. Teu problema é uma enfermidade? Eu tenho a solução. O teu problema, você precisa do emprego? Eu tenho a solução. Ah, você vai me dar um novo emprego? Não. Eu vou te dar o caminho para você alcançar esse novo emprego. E mesmo que você não alcance no seu tempo, você vai compreender a grandeza do propósito de Deus. Está aqui conosco o irmão Rodrigo e a irmã Janaína. São missionários aqui dentro da nossa cidade, fazendo um brilhante trabalho com os dependentes químicos. Eles estão ali, levando o poder do Evangelho, entendendo aquela situação e colocando essas vidas em liberdade pelo poder do Evangelho. Esse privilégio cabe a nós, irmãos. Quantas e quantas pessoas muitas vezes buscam libertação em tantos meios por aí, e muitas vezes, quando uma pessoa vem e se rende a Jesus, ela é liberta instantaneamente. Eu conheço um irmão que ele era viciado em cigarro. Ele foi para um culto na casa de algumas irmãs, e ali naquela noite ele ouviu a pregação do Evangelho. Deus tocou na vida dele. Ele chegou em casa, ele deu a última tragada, jogou aquele cigarro no meio da rua e falou: nunca mais este mal vai se apoderar da minha vida. E instantaneamente ele foi liberto pelo poder de Deus, e Deus o restaurou, Deus o libertou, Deus o deu uma família, e foi um grande servo de Deus. Esse é o poder do Evangelho, irmãos, que nós não podemos esquecer disso. Porque os dias vão se passando, e por mais que nós saibamos que Deus é poderoso para fazer isso, muitas vezes nós esquecemos. Nós achamos que a igreja está aqui para nós fazermos evento, para a gente se arrumar e vir. Agora que essa pandemia está passando, vamos voltar às nossas celebrações, vamos voltar a fazer algo do tipo que nós planejamos. Não, irmãos, a ação principal da igreja é proclamar a palavra da verdade, é levar libertação aos cativos, aos oprimidos, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de uma mão estendida, aqueles que precisam de um aconchego, de um abraço, aqueles que precisam de amor. Esse é o papel da igreja. E quando nós entendemos isso, e entendemos que isso são peculiaridades, que são verdadeiros privilégios dos servos de Deus, a nossa caminhada aqui na terra se torna diferente. A gente começa, hoje em dia existe uma palavra muito famosa aí, o empoderamento, né? As pessoas querem ser empoderadas. O que é isso? É estar revestido de poder. Muito se fala do empoderamento feminino, né? Porque as mulheres, as feministas querem ter o mesmo poder do que o homem no mercado de trabalho. Nós somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Há um poder de Deus que paira sobre a tua vida para você ir construir ponte onde não tem, reatar onde houve um desgaste, colocar um termo onde precisa ser finalizado e construir uma ponte onde precisa novamente ser religado. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para restauração. Deus nos chamou para transformação. Deus nos chamou para levar a solução a esse mundo que está perdido. E aqui no versículo 31,
depois que eles oraram, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? E veio o quê? Uma intrepidez. E anunciavam a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem, irmãos, muita boa intenção dentro do coração, né? Dizem aí que de boa intenção o inferno está cheio, né? Não adianta só ter a boa intenção. A gente precisa ter de fato aquilo que a gente precisa ter, que está aqui, ó, explícito na palavra do Senhor. Um dos privilégios da igreja é ser cheio do poder do Espírito Santo. Que além de ser um privilégio, é um dever. Porque, irmão, a nossa vida cristã, ela não vai deslanchar se não for pelo poder do Espírito Santo. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil na tua vida, porque você está precisando dessa unção de Deus, porque você está lutando com as próprias forças, porque você está lutando na força do seu braço, porque você se esqueceu que não é você quem faz, é o Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes a gente fica trabalhando tanto, irmão, se desgastando, pensando, conjecturando, deixa a ansiedade tomar conta do nosso coração. Não, mas é com as coisas de Deus. Não, mas são com coisas lícitas. Mas nós estamos indo pela nossa própria força, e nós temos que entender que não é pela nossa força, não é pelo nosso muito falar, não é pelo nosso muito se movimentar, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz. Você pode ter um belo discurso, você pode ser eloquente, você pode ter lábia, como diz por aí, se não for o Espírito de Deus tocar naquele coração, nada acontece. E eu digo mais, hein? Tem situação que você não precisa falar uma só palavra, que o Espírito Santo muda completamente toda a situação. Quantas vezes eu já vi irmãos que precisavam de uma solução, e antes mesmo de falar uma só palavra, Deus já tinha mudado, Deus já tinha feito a obra. A pessoa só chegava ali para reatar, para pedir perdão, para chorar, para se abraçar. Porque não somos nós, irmãos. Não é o pastor que tem o poder de religar, não é a igreja, não são os obreiros, é o Espírito Santo. É Ele quem age na igreja, é Ele quem nos capacita com poder para curar, com poder de repreender demônios, com poder de levar a transformação às vidas. É Ele, somente o poder vem dEle, não é nosso, não é a minha liderança, não é o meu poder de liderar, de administrar, de articular, não é. Você pode ser formado na melhor universidade da terra, aqui na igreja, quem manda é o Espírito Santo de Deus. A igreja é dele, Ele é o Senhor, e tudo é feito de acordo com a sua diretriz. É claro, a gente não vai desprezar. A ciência é muito positiva. As ciências que nos permeiam nos ajudam muito na administração e na condução da casa de Deus. Mas, irmãos, tem gente que não fez nenhuma faculdade, não sabe nem falar direito, e é um grande obreiro, um grande missionário, um grande salvador de almas. Por quê, irmãos? Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. A gente precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Capacitação, o mundo está cheio. Pessoas que falam bem, o mundo está cheio. Uma vez um bêbado entrou na igreja, e ele quis ir falar com um dos nossos pastores. E ele chegou e falou: "Ei, pastor, se eu tenho uma lábia, hein? Já deve ter pegado o dinheiro de todo mundo. E as irmãs também aqui da igreja. Que lábia que o senhor tem, hein?"
Isso daí era a falsa impressão daquele bêbado que estava fora de si. Porque não é na gesticulação ou na articulação do pastor. Falar bem, o Silvio Santos fala melhor que todos nós aqui, não fala, irmão? É só ele colocar algum tema lá, ele emociona todo mundo. Quando ele faz aquele teleton lá, ele é sempre o último a falar, emociona todo mundo dá dinheiro. Por quê? Ele tem a arte ali. Não é na arte, mas é no poder de Deus. É no poder do Espírito Santo. E isso vai acontecendo, irmãos, quando o nosso coração estiver cheio do poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios desse poder. Nós estamos cheios de tantas coisas. E do Espírito Santo, que é um privilégio daqueles que são salvos. Estar cheio do Espírito Santo é uma ordenança de Deus. Porque senão a gente peca. Porque senão a gente cai na zona da tentação. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos executar os propósitos de Deus aqui nessa terra. Quem nos habilita para fazer a vontade de Deus é o Espírito Santo. Para você dirigir um veículo, você tem que fazer autoescola. Para conseguir passar na prova e estar habilitado para conduzir um veículo, não é assim? Para você entrar em alguns determinados empregos, você tem que estar capacitado para aquilo. Para você fazer a obra de Deus, você precisa ter essa comunhão com o Espírito de Deus, que vai te capacitar, vai te habilitar para você fazer a obra do Senhor. Porque senão, irmão, não aguenta. Se não, desiste no meio do caminho. Porque não é fácil. Mas não é fácil quando a gente vai na nossa força. Aí se quebra todo, se arrebenta, vai seco. Agora quando você faz debaixo da unção do Espírito Santo, você passa por qualquer situação. Olha aqui os discípulos, irmãos. Eles começaram a pregar, começaram a ter aquele reboliço santo. O que aconteceu? Foram presos, foram caluniados. O governo se voltou contra eles. Começou a perseguição. Eles poderiam muito bem conjecturar com Deus: oh Deus, porque a nossa geração é dessas, né? Oh Deus, mas por que o Senhor está deixando com que essas coisas aconteçam na minha vida? Eu estou aqui proclamando o teu nome. Mas irmãos, eles não tinham tempo para ficar conjecturando os porquês. Eles simplesmente sabiam que o projeto de Deus era muito maior. E a graça de Deus, a presença do Espírito Santo era tão grande sobre a vida da igreja, era tão real, que essas conjecturas não existiam. Eles estavam presos, a igreja estava orando, eles foram soltos e vidas se renderam aos pés de Jesus. E eles continuaram a marcha da igreja sobre a terra. O que a gente precisa, irmãos, é estar cheio do Espírito Santo. Não são novas estratégias, não querendo menosprezar as estratégias, mas a gente precisa de corações transbordantes da unção. Porque estratégia, você vem, um entende, o outro não entende, um torce o bico, o outro critica. Agora, quando um coração está cheio do Espírito Santo, é natural com que as coisas aconteçam. Quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos, você vai se afastar do pecado. Logo, o pecado sendo eliminado da vida da igreja, a gente tem uma fluidez muito mais rápida. Se você está cheio do Espírito Santo, você está capacitado a amar melhor o seu irmão. Se você ama o seu irmão, logo os nossos problemas de relacionamento vão ser sanados. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem fome de Deus. Quando você tem fome de Deus, você o procura em todo momento. Não fica gastando tempo com porcaria, com coisas que não acrescentam, com coisas que não edificam. Logo a igreja ganha uma robustez. Logo a igreja, ela se torna uma igreja fervorosa.
Se você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai bater aí no teu coração e vai trazer dos céus a vontade de Deus, aquilo que pulsa no coração de Deus. E o que pulsa no coração de Deus é por almas, vidas sendo transformadas, impactadas com o poder do Evangelho. Aí a gente não vai precisar ficar fazendo grandes forças aqui, vamos evangelizar, vamos falar do amor de Cristo, não. Porque se nós estivermos cheios desse poder, vai ser natural e não vai precisar de simplesmente ações da igreja. Mas aonde você estiver, você vai ser uma carta viva dos céus. Vai ser a boca de Deus ali naquele lugar aonde Deus te colocou. Se você está cheio de Deus, ao invés de ficar perguntando por que eu estou aqui nesse emprego, você vai falar: eu sou a boca de Deus aqui nesse lugar. Deus me colocou aqui nesse inferno para eu proclamar Jesus, e nós vamos transformar esse inferno em céu. A gente precisa estar cheio de Deus, irmãos, para a gente voltar a chorar na presença de Deus, para a gente deixar a presença de Deus inundar as nossas reuniões. Deus faz nas coisas simples. Ontem eu estava ali, nós acabamos o evangelismo, estava ali na frente da igreja conversando com minha irmã, e aí chegou outra irmã que estava passando por um momento de dor, e a outra irmã conversou com ela, falou: deixa eu te dar um abraço. E as duas ali, recebendo uma graça de Deus, quebraram o protocolo do coronavírus, mas a graça de Deus se manifestou ali. A gente precisa disso, olhar nos olhos das pessoas que estão aí e falar: você quer Jesus? E as pessoas se renderem, tamanha unção de Deus que vai estar dentro do teu coração. Agora às vezes a gente quer falar com as pessoas, quer que o céu desça, mas no nosso coração não tem nada, irmãos. No nosso coração não tem nada, a gente não tem uma palavra de vida de Deus para exalar. Como que a gente quer que as coisas aconteçam? A gente tem que estar cheio desse manancial, que é a palavra de Deus, que é o poder do Espírito Santo, que é um privilégio reservado à igreja, que é um privilégio reservado a todos aqueles que foram salvos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele habita em você, e essa fonte de Deus, pode ter certeza que Deus quer fazer com que essa fonte cresça ainda mais e transborde o seu coração. Deixa Deus transbordar aí no seu coração. Tira aquilo que impede, tira aquilo que atrapalha. Não é simplesmente afastar os móveis, não, é arrancar os móveis. Aquilo que não é de Deus tem que arrancar. Tem que pedir para o Espírito Santo: vem Espírito Santo. A irmã Noêmia falava antigamente: vem com o bisturi, né? Vem com o bisturi mesmo. Corta a carne, ainda que doa, arda, mas corta, arranca aquilo que não é de ti, para que a cicatriz venha, o bálsamo venha curando e deixe o nosso coração pronto para ser cheio dessa unção de Deus. A gente precisa estar cheio, irmãos. A gente precisa estar transbordante, porque o crente cheio é igual a brasa no meio da palha seca. Se você está cheio, você transborda, e quem está do seu lado se molha dessa unção. Se tem fogo aí no teu coração e o outro está seco, está só na carne, esse fogo vai pegar. Essas queimadas que a gente está vendo por aí é porque está seco, a terra está seca, as plantações estão secas. Ele joga um fogo ali, ó, ou vem calor do céu, eu sei lá qual que é o efeito, o fenômeno, mas pega fogo e incendeia uma floresta, incendeia hectares e hectares. É assim, irmão.
Você pode estar seco, mas você vem para a igreja, tem fogo de Deus, e o seu coração volta a se encandecer desse poder de Deus. Mas muitas vezes a gente fica tudo junto, aglomerado, acumulado, e não acontece nada diferente. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a nossa reserva está ali, ó. Está na reserva de fato. Só tem uns pinguinhos ali, ó. E aquele pinguinho é para não deixar você morrer. Mas Deus não quer que você viva na reserva, no vermelho. Você não precisa disso. Deus tem poder para abastecer o nosso coração, para nos encher, para nos fazer transbordar e transbordar sobre outras vidas, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. O pecado está gritando muito alto aí na tua vida, irmão. Está faltando unção de Deus. As lutas dessa vida estão muito pesadas, está muito estressado, está muito ansioso, está faltando unção de Deus. Me perdoe dizer isso, irmãos, mas é a verdade de Deus. Quando está muito pesado a carga, falta a presença de Deus no nosso coração. Porque quando você se derrama diante do Senhor, chora no altar de Deus, Deus lava a tua alma e você sai leve. Mas muitas vezes a gente não faz isso, irmãos. A gente fica com um monte de mala, carregando um monte de tralha. E às vezes ainda pega as malas e terceiriza para os irmãos. E aí os irmãos não estão aguentando nem com ele, e está carregando seus pesos também. Deus quer aliviar a tua alma. Deus quer te encher do Espírito Santo. Ah, mas e esse problema que eu tenho? Calma. Se encha do Espírito Santo, que você vai ver que Deus vai te dar uma nova estratégia. Nosso coração é a habitação de Deus. Nosso coração precisa estar cheio de Deus. O que nós precisamos é esse enchimento do Espírito Santo, irmãos. A cada dia, que o Senhor gere em nós essa sede, que o Senhor gere em nós essa fome por Deus. Eu preciso mais de Deus. Que quando nós acordarmos, nós venhamos pedir: Senhor, enche o meu coração com a tua porção. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Se você não é, você precisa buscar essa experiência. Se você já é, você precisa ser renovado. Você precisa ter outros dons de Deus. Tem gente, irmãos, o diabo é muito sagaz, né, irmãos? Tem gente que muitas vezes não é batizado com o Espírito Santo, e aí o diabo inverte a situação. E aí a pessoa começa a criticar o batismo com o Espírito Santo porque não alcançou. E nós temos que ter um entendimento claro. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo é um dom de Deus, que nós temos a orientação do Senhor para que nós venhamos o buscar. E uma vez que nós buscamos com diligência de todo o nosso coração, limpando o caminho, naturalmente isso vai acontecer. Mas nós temos que deixar e seguirmos a direção de Deus. Deus vai derramar o batismo sobre um terreno limpo. Deus não vai derramar unção sobre odres velhos. Não é isso que a palavra fala? Deus não deita vinho novo sobre odres velhos, porque se deitar, estoura, não aguenta. Muitas vezes o nosso coração precisa ser o quê? Reparado, transformado. A gente precisa ouvir a voz de Deus e deixar com que a transformação ela venha. Mas nós precisamos ter essa experiência do enchimento com o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa experiência desse revestimento de poder, irmãos. Porque você vai ver que as coisas vão ser mais simples. A vida vai ter uma nova cor. Já viu quando você está com problema na visão? Que você acha que você está enxergando tudo, mas o dia que você vai no oftalmo, desvenda um novo mundo sobre você. Você fala: eu não acredito que aquele irmão era daquele jeito. Nossa, eu estou vendo coisas que eu não vi aqui na minha cara, no meu rosto. É assim. Uma vez eu estava falando com a minha avó, e ela estava ruim da visão. Aí ela fez um óculos novo. Ela colocou o óculos, falou: Bruno, quanto cravo que você está na cara. Eu falei: não, vó, é a barba. Porque ela não via nada, irmãos. E
gente já não estava mais nem discernindo, né, o que era cravo, o que era baba. Quando a gente está cheio de Espírito Santo, a gente começa a enxergar na dimensão do Espírito de Deus, não mais com esses olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Irmão, há um coração sedento, Deus deita a chuva. Há um coração sedento, Deus vai responder. Então somente a nossa oração deve ser: Senhor, me enche. Se tem que mudar alguma coisa, me muda, mas eu preciso ser cheio. Nós precisamos ser cheios, para que nós venhamos viver um evangelho verdadeiro, na ousadia e no poder do Espírito Santo. E você vai ver, irmãos, que os seus dias vão ser diferentes, vão ser alterados. Deus vai começar a fazer coisas novas. Eu nunca vi alguém que foi cheio de Espírito Santo que ficou entristecido. Eu nunca vi alguém que foi cheio, porque tem gente que tem medo. Tem gente que fala: não, eu vou me lançar em Deus, vai que eu começo a rodopiar no meio da igreja, começa a voar, meu Deus, que vergonha. Irmão, Deus não faz nada para te envergonhar. A Bíblia fala que o Espírito, ele é sujeito ao profeta. Se você é introvertido, Deus respeita o seu jeito de ser. Se você é extrovertido, talvez você vai sair pulando, né, batendo no irmão, aí tem que direcionar para aquele lado que vai. Mas cada um é cada um, irmãos. O Espírito de Deus vai encher o seu coração. Cada um tem uma reação. Tem gente que gosta de dançar na hora do louvor, tem gente que não gosta. Cada um é cada um expressa a sua adoração a Deus do seu jeito de ser. E aí que está a beleza de nós sermos o corpo de Cristo. Já pensou se todo mundo fosse igual a todo mundo? Que graça teria? Vai parecer aqueles exércitos lá da Coreia do Norte, tudo orquestrado, ninguém tem vontade própria. Mas não, cada um do jeito que é, da concepção que é, adora a Deus e serve a Deus dos jeitos mais variados. Aí que está a beleza da igreja. Mas existe algo em comum, que é o mesmo Espírito nos enchendo e nos capacitando para fazermos a vontade de Deus. Não tenha medo não, irmão. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher. Deixa Deus encher o seu coração. É disso que nós precisamos. Eu queria orar com você nessa hora. Feche os seus olhos. Quem enche é o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Não é o poder da denominação, da igreja, dos obreiros. É o poder de Jesus. E eu queria te convidar nessa noite a você olhar para dentro de você mesmo e perguntar para Deus, falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que está atrapalhando eu ser cheio da tua presença. Se há, me mostra. Se há, me guia. Vamos fazer essa oração diante de Deus. Se você precisa confessar um pecado diante de Deus, o faça. Nós somos pecadores, irmãos. Nós erramos. Nós carecemos da graça de Deus. Tem esse momento para falar com o Senhor, para render o seu coração diante de Deus. Se renda ao Senhor com todo o seu ser, com tudo que você é.
uma vez mais. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Aquele mesmo poder que abalou as estruturas daquele lugar. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre o nosso coração, ó Deus. Sopra sobre nós, meu Deus. Nós precisamos ser cheios, Senhor. Sopra sobre as nossas casas, sobre os lares que nos assistem nessa noite, Senhor. Sopra sobre nós, meu Deus. Sopra sobre nós, Senhor. Não deixa apagar o pavio que ainda fumega, Senhor, mas sopra o vento do Teu Espírito, reavivando essa chama. Sem Ti nós não conseguimos prosseguir, ó Pai. Sem Ti nós não conseguiremos caminhar. Nós precisamos desta graça. Nós precisamos dessa unção sobre nós. Aleluia, 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 aleluia. Se você quer, peça ao Senhor: enche o meu coração, meu Deus. Enche o meu coração. Me batiza com Teu Espírito Santo, que eu possa falar em outras línguas, que eu venha ser renovado nessa noite. Deixa o Senhor fazer. Aleluia, aleluia. Estará.
subir o mais alto monte ou descer o mais profundo vale, o meu Deus ali estará. Sua mão me guiará. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, Ele está comigo. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, Ele está comigo. Salvador, todo poder está em sua paz, Criador. Tudo que Ele é, eu posso subir o mais alto monte ou descer o mais profundo vale, o meu Deus ali estará. Sua mão me guiará. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, Ele está comigo. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, Ele está comigo. Se você pode erguer suas mãos aos céus e deixa essa unção de Deus vir sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, esse barulho que sai da tua boca.
Senhor está procurando. Deixa Ele tocar na tua vida. Riba la manceba la mansubia la mansubia.